Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 9 da série sobre o que é lógica. Falaremos sobre sistemas dedutivos. Vamos provar uma série de regras que vão facilitar o nosso uso de deduções. Vamos lá? Vamos aplicar o sistema dedutivo que nós definimos no vídeo anterior. Vamos começar com uma regra sobre a implicação. E lembra que a implicação no sistema dedutivo ela é definida como a disjunção da negação do primeiro com o segundo. No caso, alfa implica beta é exatamente não alfa ou beta. E vamos provar a regra de modus ponens, que nós vimos quando trabalhamos com consequência lógica. Lembra, a regra é exatamente igual como era para o caso de consequência lógica. Nós tínhamos alfa implica beta, e isso nos dá beta. Como que nós vamos provar essa fórmula, essa regra? Primeiro, nós vamos escrever os dois pressupostos, né? Então, a primeira linha e a segunda linha vão ser simplesmente os pressupostos, ou seja, alfa na primeira linha e alfa implica beta na segunda linha. Lembra, vamos agora substituir a segunda pela definição usando a disjunção, para podermos aplicar melhor as regras do nosso sistema. E vamos destacar essas duas fórmulas em amarelo para ficar claro que elas são as suposições do nosso argumento. Então vamos para a terceira regra. Vamos fazer o seguinte: vamos expandir a primeira linha. Lembra, se eu tenho uma fórmula qualquer, eu posso aumentar ela colocando a disjunção com qualquer outra fórmula. Então, a partir da primeira linha, vou usar a regra de expansão para obter alfa ou beta. E agora, veja, nós temos na linha 2 e na linha 3 alfa e não alfa no lado esquerdo da nossa disjunção. E, portanto, nós podemos aplicar a regra do corte, cortando o não alfa e o alfa. Vai sobrar, nesse caso, o beta ou beta. E essa é a linha 4 do nosso argumento. Por fim, nós vamos aplicar a regra da contração na linha 4 do nosso argumento. E com isso nós obtemos exatamente a fórmula beta, que é o que nós desejávamos com o argumento. Nesse caso, vamos dizer que o argumento está finalizado. Nós obtivemos, a partir dos pressupostos alfa e alfa implica beta, obtivemos beta. E agora vamos para um próximo exemplo. Um exemplo também que já vimos em relação à consequência lógica. No caso, vamos trabalhar com a dupla negação. Só que essa dupla negação vai vir acompanhada de uma segunda fórmula qualquer, certo? Nós temos o não alfa, e em geral, quando falamos de dupla negação, nós diríamos não alfa tem como consequência alfa, ou é equivalente a alfa. Nesse caso, nós estamos colocando uma disjunção aqui para facilitar a demonstração e depois vamos obter a dupla negação. Então, o argumento que nós queremos é não alfa ou beta tem como consequência alfa ou beta. Vamos começar o argumento simplesmente escrevendo a nossa suposição. Nós queremos usar a regra do corte. Então, vamos escrever o terceiro excluído para a fórmula alfa, certo? Então, vamos ter não alfa ou alfa, que é um axioma, então eu posso simplesmente introduzir. E agora nós podemos aplicar a regra do corte. Nós temos não alfa, e nós temos não alfa. Então, nós temos a afirmação de uma fórmula e a negação de uma fórmula. Com isso, nós podemos fazer o corte e vamos obter beta ou alfa, certo? Como nós vimos indicado, o corte. E esse foi o corte aplicado às linhas 1 e 2. Só que, reparem que a nossa conclusão deveria ser alfa ou beta. Nós obtivemos beta ou alfa. Para obter a fórmula alfa ou beta, nós vamos aplicar a regra que nós demonstramos no vídeo anterior, que é a regra da inversão. A partir de uma fórmula, podemos concluir a inversa dessa fórmula. Agora, vamos continuar com a inversa da dupla negação, ou seja,
a partir da fórmula alfa ou beta, nós queremos concluir a fórmula não alfa ou beta. E o procedimento vai ser muito similar. Nós começamos escrevendo a nossa suposição, que é alfa ou beta. Agora, vamos escrever o terceiro excluído para a fórmula não alfa, certo? E antes de aplicarmos a regra do corte, vamos usar a inversão para ajustar a nossa fórmula. Então, vamos ter não alfa ou não alfa, invertendo a fórmula em 2. Nesse caso, nós podemos aplicar a regra do corte para as fórmulas na linha 1 e na linha 3. Perceba, nós temos alfa na linha 1 e nós temos não alfa na linha 3. E, portanto, podemos fazer o corte e vamos obter beta da primeira linha e não alfa. Então, a fórmula vai ser beta ou não alfa. E isso é a aplicação do corte para as linhas 1 e 3. E, por fim, nós aplicamos a inversão na linha 4 e obtemos exatamente o que desejávamos, que é a fórmula não alfa ou beta. Vamos agora continuar com a demonstração da regra da dupla negação, como nós estamos acostumados. E vamos perceber que vamos fazer uso da regra da dupla negação que acabamos de demonstrar. No caso, nós queremos que, a partir da suposição não alfa, possamos concluir alfa. Para fazer esse argumento, seguimos como vimos fazendo, né? Nós temos feito exatamente isso, que é começar escrevendo a pressuposição do argumento, que no caso é não alfa. Agora, vamos fazer a regra da expansão e vamos adicionar alfa, certo? Simplesmente o que fizemos foi, percebam, não alfa é alfa de um certo jeito, né? É isso que nós temos como intuição. Então não vai mudar se eu expandir fazendo uma disjunção com alfa, através da regra da expansão. E agora nós podemos fazer uso da regra da dupla negação que acabamos de demonstrar, porque agora temos não alfa ou alguma coisa. E agora, aplicando a regra da dupla negação para uma disjunção sobre a fórmula 2, vamos obter alfa ou alfa. Por fim, agora que temos alfa ou alfa, podemos aplicar a regra da contração e obter a fórmula alfa. Se você está com dúvida sobre as regras básicas que nós estamos usando, você pode encontrar as regras no vídeo anterior, fazer uma anotação e voltar para cá fazendo a conferência das regras que estamos usando, certo? Vamos agora trabalhar, como havíamos prometido, com a conjunção, que foi algo que nós não trabalhamos até o momento. Vamos definir o que é a conjunção. Quando dissermos alfa e beta, isso quer dizer exatamente não alfa ou não beta. E essa definição, se vocês voltarem às aulas sobre tabelas de verdade, vocês vão perceber que isso está ligado ao modo como nós entendemos a regra ou a sentença de De Morgan para alguns, né? Aqui nós estamos fazendo uso disso para escolher uma boa definição para a conjunção. E vamos, a partir dessa definição, fazer a demonstração da regra de De Morgan como ela foi enunciada nos vídeos anteriores. Nesse caso, nós vamos ter De Morgan, que é uma regra de implicação e ela não tem nenhum pressuposto, certo? Foi isso que nós provamos lá nos vídeos de tabelas de verdade. Sem precisar de nenhuma premissa, nós podemos concluir que o não ele distribui na conjunção e gera não alfa ou
não beta. É isso que nós tínhamos provado. Só que agora nós queremos essa mesma conclusão, só que sintaticamente, a partir dos nossos sistemas dedutivos, certo? Vamos fazer o seguinte, como nós não temos nenhuma premissa, então nós precisamos começar de algum lugar, nós precisamos aplicar alguma instância do terceiro excluído. Qual é a instância do terceiro excluído que nós vamos escolher? Vamos escolher exatamente a instância do terceiro excluído aplicado à fórmula que parece ocorrer aqui, né? Que seria alfa e beta. Então vamos fazer o terceiro excluído exatamente para essa fórmula. E agora vamos usar a definição da conjunção precisamente para a segunda fórmula. Vejamos o que vai acontecer. Então, repetimos no primeiro caso e agora simplesmente escrevemos a definição para a segunda ocorrência da conjunção, do e. Então, vai ficar não e agora escrevemos não alfa ou não beta, certo? Só simplesmente substituímos a ocorrência de alfa e beta pela definição, certo? Então, aplicamos a definição aqui, nós não precisávamos nem escrever isso como uma linha auxiliar, basta simplesmente substituir na fórmula. E agora, veja, vamos aplicar a regra da dupla negação. Perceba que na segunda fórmula, a dupla negação ocorre duas vezes e nós já temos a regra para dupla negação. Quando temos uma dupla negação, podemos substituir pela fórmula sem nenhuma negação. Então, vamos cancelar essas duas negações e obter não alfa ou não beta, pela regra da dupla negação aplicada à segunda fórmula. Agora, vamos novamente usar a regra da dupla negação agora para a primeira fórmula, né? Então, nesse caso, vamos usar para introduzir, certo? Lembra, nós provamos tanto que eu posso retirar a dupla negação, quanto eu posso introduzir a dupla negação. E agora eu vou introduzir. Só que como está do lado errado, nesse caso, eu preciso primeiro inverter a fórmula, aplico a dupla negação e depois eu aplico novamente a inversão, certo? Então aqui eu estou resumindo um pouco a estrutura do argumento. E veja, agora nós vamos aplicar a definição da regra da implicação. Lembra, o que significa dizer que alfa implica beta? Ou, para não confundir, vamos falar que x implica y. O que significa dizer que x implica y? Nós já falamos isso nos vídeos anteriores e nesse vídeo. X implica y é exatamente não x ou y. Então, note que na sentença em 4 nós temos não alfa e beta, então podemos simplesmente dizer que o não está aplicado a não alfa e beta, certo? Coloca o parênteses envolvendo não alfa e beta, e vamos ter a negação do primeiro com uma disjunção com alguma coisa. Isso significa que não alfa e beta, certo? A primeira parte implica a segunda. Isso é só a aplicação da definição do condicional. E com isso nós obtemos exatamente a regra de De Morgan, certo? No próximo vídeo nós vamos ver alguns exemplos um pouco mais sofisticados e entender um pouco da necessidade de algumas regras que vão facilitar a vida na hora de fazer essas deduções. Principalmente o que nós chamamos de o teorema da dedução. Muito obrigado e até o próximo vídeo.